Às vezes, no silêncio de uma busca sincera, nasce um desejo oculto. O desejo de ser mais forte do que a dor que se sente, de dominar o invisível, porque o visível parece incontrolável demais. É assim que, sem perceber, muitos começam a trilhar um caminho onde a espiritualidade deixa de ser refúgio e se torna armadura. Essa é a armadilha da espiritualidade ambiciosa. Aquela que não busca mais conexão, mas controle. Aquela que não aceita o fluxo da vida, mas quer manipular o invisível como se fosse uma máquina previsível. O que parecia despertar se transforma lentamente em mais uma forma de prisão. Por trás de muitos que buscam poder energético, há feridas abertas. Feridas que ainda ardem. Feridas que pedem acolhimento, mas recebem estratégias. É sutil, tão sutil que parece evolução, parece expansão, mas no fundo, é uma fuga. Uma tentativa espiritualizada de não sentir o que precisa ser sentido. E assim nasce o ego espiritualizado. Ele não grita, não se exibe como o ego comum. Ele se esconde atrás de frases belas, de livros profundos, de posturas impecáveis, mas o coração continua tenso, a alma abafada, porque o orgulho tomou o lugar da entrega, porque o eu sei abafou o eu sinto. Quando o desejo de evoluir se mistura com a pressa de vencer a dor, o caminho se contamina. Você não percebe que está tentando ser mais espiritual do que humano. E nesse esforço, você se afasta da própria alma, mas a alma não grita. Ela espera você cansar, espera você soltar, espera você lembrar que não precisa controlar a luz para se banhar nela. É difícil admitir, mas às vezes, controlar parece mais seguro do que sentir. Quando a alma já foi ferida demais, ser vulnerável se torna perigoso. E é assim que nasce um tipo silencioso de manipulação espiritual. Aquela que não se apresenta como maldade, mas como defesa. Toda vez que você sente que precisa dominar o outro para ser respeitado, algo em você está pedindo acolhimento. Não é poder. É medo disfarçado. Medo de ser invisível. Medo de ser rejeitado. Medo de amar e não ser amado na mesma frequência. Por isso, muitos começam a usar sua bondade espiritual como escudo. Fazem o bem, mas esperando o retorno. Ajudam, mas controlando sutilmente. Sorriem, mas sentindo-se emocionalmente vazios por dentro. O perigo é que a bondade, quando usada como moeda de troca, enfraquece, não a bondade verdadeira, mas aquela condicionada ao reconhecimento, e sem perceber, você se transforma em alguém que manipula, mesmo acreditando estar servindo à luz. Quando a presença se esvazia, a manipulação preenche o vazio. Porque manipular é tentar moldar o mundo externo para não encarar o caos interno. E nenhum ritual, nenhuma prática, nenhuma técnica substitui a verdade silenciosa de estar inteiro com o que se sente. Existe um ponto de virada, um momento em que você se olha e reconhece: eu não preciso mais controlar para me proteger. Esse momento é raro, mas é nele que começa a libertação verdadeira. A prática mais poderosa para transmutar manipulação em presença é simples. É estar. É permanecer inteiro, mesmo quando tudo convida à fuga. É respirar fundo e sentir: eu posso ser vulnerável e ainda assim estar em paz. Porque a alma não precisa vencer o mundo. Ela só precisa não mais se esconder dele. O universo não escuta o que você diz. Ele responde ao que você vibra. Responde à sua intenção mais crua, mais honesta, mais silenciosa. Aquela que você às vezes tenta esconder até de si mesmo. Muitos afirmam querer paz, mas vibram guerra interior. Querem abundância, mas carregam medo e escassez no coração. Dizem estar prontos para o amor, mas vivem se protegendo dele. E o campo sente. O campo quântico, esse espaço invisível, que sustenta toda a manifestação, responde à coerência vibracional, não à performance espiritual. Joe Dispenza afirma que o colapso do campo acontece quando há incoerência entre pensamento, emoção e ação. Se a mente projeta algo, mas o coração não sustenta a emoção correspondente, a criação se fragmenta.
e nada se manifesta. Ou pior, manifesta-se exatamente o oposto. Toda manipulação emocional, mesmo a mais sutil, mesmo a que você acredita ser por um bom motivo, cria ruído no campo. É como tentar sintonizar uma estação de rádio com o volume distorcido. A mensagem não chega limpa, o pedido não ecoa, e a resposta não vem. O segredo está na limpeza da intenção. Não basta querer, é preciso querer com verdade, com alma presente, com coração aberto. Existe um pequeno ritual, feito em silêncio, mas que muda tudo. Primeiro passo: antes de orar, visualizar ou afirmar algo, pergunte a si mesmo: o que está por trás do que eu quero? Às vezes você quer ser visto. Às vezes quer se sentir seguro. Nomeie o desejo oculto com coragem. Segundo passo: respire profundamente e acolha esse desejo oculto sem julgamento. Diga a si mesmo: eu reconheço o que está vivo em mim agora. Terceiro passo: transforme o desejo em oferta. Em vez de usar o universo como instrumento para preencher um vazio, entregue o seu vazio como um altar onde a verdade pode florescer. A coerência vibracional nasce quando sua mente, sua emoção e sua presença caminham na mesma direção. E quando isso acontece, o campo quântico não apenas responde, ele se abre, ele floresce, ele entrega. Há um momento na jornada em que tudo o que parecia importante, evoluir, meditar, manifestar, vibrar mais alto, começa a parecer pesado, como se a busca pela luz tivesse se tornado mais uma prisão disfarçada de propósito. E talvez seja justamente aí que começa a verdadeira libertação. Porque não se trata de ser espiritual, nunca se tratou. Trata-se de voltar para o que é simples, silencioso, sincero, de deixar de lutar com a própria alma, de parar de tentar provar que está pronto, iluminado, merecedor. A espiritualidade não é uma roupa que se veste, não é uma pose. É o retorno ao estado natural de presença, onde o que você é brilha, não porque tenta, mas porque parou de embaçar a própria luz. Imagine um espelho coberto de poeira. Não adianta tentar polir o reflexo. Você só precisa limpar a superfície. Essa é a metáfora do espelho limpo. Você não precisa brilhar, só precisa deixar de esconder o que já é luminoso dentro de você. A verdadeira libertação não acontece quando você conquista alguma técnica, algum estado alterado, alguma conquista espiritual. Ela acontece quando você desapega do personagem, que tenta se mostrar espiritual, e finalmente repousa no seu centro real, aquele que nunca precisou de performance, aquele que já é inteiro. Existe um pequeno ritual que ajuda nesse retorno. Sente-se em silêncio. Respire 3 vezes, lentamente, e pergunte-se: quem sou eu quando não tento ser nada? Permaneça nesse vazio. Sinta o desconforto de não estar representando. Observe as máscaras querendo voltar. E mesmo assim, continue. Fique. Escute. Nesse espaço, algo sutil começa a emergir. Não é uma voz, é uma presença. É você, sem os filtros. É a sua alma, finalmente em casa. Libertar-se, às vezes, é apenas isso. Parar de tentar e permitir-se ser. Há uma sabedoria antiga que atravessa culturas, escrituras e tradições espirituais. Tudo aquilo que você tenta controlar escapa. Tudo aquilo que você permite se revela. Talvez você já tenha vivido isso. Aquele instante em que, cansado de tentar manifestar, você simplesmente soltou. Desistiu do esforço. Abriu mão da cobrança. E, de repente, aquilo chegou. Não, porque você forçou, mas porque você parou de bloquear. É o paradoxo do poder vibracional. Quanto mais você tenta agarrar o campo com as mãos da ansiedade, mais ele escorrega. Mas quando você abre as mãos, ele se aproxima, como se estivesse esperando o seu descanso interior para, enfim, agir. Existe uma história real que ilustra isso com profundidade. Uma mulher passou anos tentando manifestar um novo lar. Fez visualizações, afirmações,
vision boards, mas nada se movia. Até que num certo dia, sentada à beira da cama, ela disse: "Se for da minha alma, que venha, se não for, que parta." E dormiu. Menos de 2 semanas depois, um convite inesperado chegou. Uma oportunidade perfeita. Tudo se encaixou com tanta fluidez que parecia mágica. Mas não foi mágica. Foi coerência vibracional. Foi o poder do não forçar. Esse é o segredo que muitas tradições orientais chamam de Wu Wei. A ação sem esforço, o movimento a partir da harmonia. É o estado onde você não abandona os sonhos, mas solta a urgência de controlá-los. Mas atenção, existe uma armadilha sutil nesse caminho. É a chamada vibração da carência espiritual. Aquela sensação de preciso vibrar alto, preciso estar bem, preciso manifestar logo. Essa urgência espiritual bloqueia até as boas intenções, porque na raiz ela ainda vibra a escassez. A presença verdadeira, ao contrário, não corre atrás. Ela repousa, ela confia, ela age quando sente e espera quando é necessário. Porque ela sabe, o campo quântico não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é, e quanto mais você se esvazia da pressa, mais você se preenche de potência. A espiritualidade verdadeira não é corrida, é rendição consciente. E é nesse espaço, entre o não forçar e o confiar, que os milagres espontâneos florescem. Você não precisa de mais controle, precisa de mais conexão. Não com o ego espiritual que quer provar que é evoluído, mas com a parte mais silenciosa de você. Aquela que não grita, não cobra, não performa. Apenas sente, apenas sabe. Quando o desejo por poder espiritual nasce da carência, ele se torna prisão. Quando nasce da verdade, ele se dissolve em liberdade. O poder não está em manifestar tudo o que você quer. Está em não precisar mais daquilo que te fazia sofrer. Está em abandonar os jogos invisíveis, as manipulações veladas, os pactos que você fez com a dor, acreditando que ela era parte de quem você é. A espiritualidade real começa quando você para de tentar parecer espiritual. Quando você se senta em silêncio. Quando você deixa o espelho limpo e vê, talvez pela primeira vez, a luz que sempre esteve ali, embaixo das máscaras, dos medos, das estratégias. Não há técnica mais poderosa do que essa. Ser quem você é, sem esforço. Vibrar o que é real, sem esconder. Sentir, respirar, soltar. Porque quando você solta, o campo responde. E quando o campo responde, a vida muda. Não porque você a forçou, mas porque você saiu do meio. Então, se tudo isso tocou algo dentro de você, leve uma única pergunta para hoje. O que em mim ainda está tentando provar que é luz, em vez de simplesmente ser? A resposta não vem da mente, ela vem do corpo, do coração, da alma. E talvez, ao ouvi-la, você descubra que nunca precisou de mais nada além de verdade. E que toda libertação começa no momento em que você para de tentar se libertar.